pega as estatísticas do TDAH, que eu vou trazer algumas de cabeça. 3 vezes mais chances de repetência escolar. Brother, 3 vezes de chances de repetência escolar não é 30%, é 300%. Então a pessoa que tem TDAH, vamos botar ali 5, 10% da turma, vai repetir mesmo, se não tiver um apoio. Aí eu te pergunto, quanto que custa a reprovação de um aluno para o Estado brasileiro? Mais uma cadeira com um aluno que já passou por aquele ano vai ter que passar de novo. Mais merenda, mais... Põe aí na ponta do lápis. Outra coisa, evasão escolar muito maior. O que isso significa? Chega na adolescência, o menino já reprovou 3 vezes de ano, ele não quer mais, ele desiste dele mesmo. O cara vai sair da escola. Saindo da escola, arrumando confusão, se envolvendo com más companhias, já começa a desgringolar a vida. Sai de casa, vai pra rua, vai pra marginalização. Da marginalização, meu amigo, pra você cair no crime é um pulo. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Olha só quem eu trouxe hoje. Quando ele me mandou mensagem, eu tava vendo um vídeo dele, eu tava reformando aqui o meu novo estúdio, você viu só como é que ficou chique agora? Só pra receber pessoas desse gabarito com vocês, Yuri. Muito obrigado. Falou, Otávio. Muito obrigado pela moral que você tá me dando aqui no meu humilde podcast, improvisado na sala da minha casa. Cara, eu quero dar os parabéns pra você, porque esse cenário aqui é maravilhoso. E, cara, sensacional. É que vocês não estão olhando, cara, o nível de arranjo que ele fez pra isso aqui funcionar. Tá muito legal mesmo, parabéns. E não tem eco. E não tem eco. Ele matou o eco de forma genial, velho. Venham conhecer, que é legal demais. Pra quem não sabe, o Yuri é uma das maiores figuras da internet que fala sobre déficit de atenção. Então o papo hoje aqui vai ser um interrompendo o outro, nós vamos começar a falar disso, daqui a pouco nós estamos falando do submarino, da capivara, da porra toda. Não é? Não, aqui é de TDAH pra TDAH, então tá sossegado. Tem TDAH Descomplicado, que é o meu canal, e desde 2015 me dedico a levar informações sobre TDAH. Não sou da área da saúde, eu sou uma pessoa com TDAH e me reservo nesse direito como cidadão que, de maneira muito responsável, fala para a população acerca do TDAH. Então, assim, conto da minha vida, que são situações empíricas, conto também sobre situações, resumos acerca de estudos científicos, o que acontece no meio acadêmico, enfim. Tudo a respeito do mundo do TDAH e as informações mais recentes. Como eu tenho o transtorno, eu vivi na pele o que muitos vivem. Então eu senti dificuldade na infância, na adolescência, questões principalmente escolares, acadêmicas. Eu queria muito passar na Universidade de Brasília, que era o sonho da molecada que vive em Brasília. Então, foram 4 anos de estudo absurdo. Depois que eu entrei, tô de boa. Não, negativo. Foi mais 8 anos para me formar, entendeu? Então isso tudo foi um tempo aí que me trouxe muita bagagem. Bagagem do que é entender seu TDAH, você quase ser desligado da Universidade de Brasília por conta das minhas dificuldades em terminar o TCC, por exemplo, em reprovar algumas matérias, enfim. Então o TDAH estava o tempo inteiro ali, eu dando aqueles tropeços, né? Então eu comecei a falar sobre o TDAH desde 2015 e desde 2016 eu venho acompanhando as leis, o que nós temos ou não temos. Na época a gente tinha um projeto de lei que já estava andando aí há quase 10 anos, da época, né, começou em 2008, 2009, então já estava 8 anos rolando, que virou a lei que nós temos hoje, a 14254 de 2021. Foi aprovada em 2021, finalmente. Então teve a participação de muitas entidades, da sociedade também, né. Eu, no que foi possível, a partir de 2017, 2018, eu comecei a acessar o site do Congresso e da Câmara, e do Senado, e ver, beleza, esse projeto de lei aqui para TDAH, onde é que ele está parado? Tá parado com o deputado tal. Aí você ligava lá, pedia para conversar com a assessoria e falava que, assim, não tinha uma resposta pronta. É como se o projeto tivesse meio que engavetado junto com outros, né? Então, enfim, não apenas teve a minha participação, mas de várias pessoas. Então eu ia lá, conversava com o deputado, esclarecia e mostrava a importância da causa do TDAH para que os projetos continuassem andando. Então, por fim, foi aprovado o projeto lá, final de 2021, mas tem outros tramitando também. Então, por exemplo, nós temos hoje atualmente um projeto de lei 2630 de 2021. Não confundir com o 2630 de 2020. O 2630 de 2020 é o tal da PL da censura. Então, às vezes você fala, as pessoas não sabem a diferença. É um outro projeto, tem nada a ver. Então, é o tal do marco regulatório da internet? Isso, que é um PL, é o mesmo número, só que é 2020, enfim.
Então, o que acontece? Esse projeto de lei fui convidado pelo então deputado Fábio Abreu, que é o autor do projeto, a ajudar, a engajar, enfim, ele via que eu morava em Brasília, então ficou muito tranquilo para ele fazer esse convite. E eu comecei a acompanhar desde então. Então, o projeto de lei, ele sofreu avanços, sofreu transformações, muita pressão também, porque no começo ele dizia no texto da lei enquadrar o TDAH como deficiência por força de lei, né, para fins legais, o que, na verdade, não aconteceu, né, porque teve muita pressão, inclusive, de outras classes, de outras pessoas que já são consideradas PCD, assim como de outros políticos também. Para que o projeto passasse, ele teria que retirar isso daí para começo de conversa. Então, a gente sabe que no jogo político tem muito disso, né? Alguns grupos de representatividade podem não concordar com outros, assim como o julgamento dos próprios políticos e deputados. Então, eu estive junto com o deputado Fábio Abreu, deputado Fábio Tradi também, que também era deputado na época, nos recebeu muito bem, eu também movi Movimento para a Inclusão, que é um movimento ao qual eu faço parte, uma ONG de Brasília, para poder dar esse direcionamento e poder tramitar. Então, assim, atualmente esse projeto de lei passou na primeira comissão, que é a Comissão da Educação, no final do ano passado, final de 2022, não sei que ano você está vendo esse vídeo, o cara está assistindo 50 anos depois. Final de 2022 foi aprovado na Comissão de Educação, com um texto adaptado, ele traz amplos direitos para pessoas adultos com TDAH também no mercado de trabalho, né? Foi uma sugestão que eu dei naquela época, para que não fique só o TDAH coisa escolar, criança, adolescente, criança, escolar, faculdade, não, cara. E o adulto com TDAH que é demitido, que tem todo esse problema, que você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, o que acontece? Passou na primeira comissão, continua precisando de aperfeiçoamentos, a gente está sempre junto ao atual relator, o deputado Diego Garcia, estamos sempre juntos com ele lá também, levando informação e orientação para que siga tramitando. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Não é uma pessoa sozinha ou outra, mas toda a sociedade engajada e alinhada, a coisa anda. Porque, por exemplo, imagina que você é deputado. Na tua mesa, cara, você tem que de manhã conversar com a galera do TDAH e de tarde com os índios da Amazônia, que tá tendo queimado, tá tendo garimpo. Tipo assim, o cara tem que girar uma chave, tipo assim, transtorno da mente pra coisa da Amazônia, tá ligado? É muita coisa pra você pensar. E aí, obviamente, é aquele ditado, quem não chora não ama. O que isso quer dizer, Otávio? Se existem outras causas, pautas, que não tem nada a ver com TDAH, que sugam a atenção do deputado muito mais, é importante que nós briguemos pelo nosso. Então é importante o quê? Quando eu comecei lá no Congresso, comecei a acompanhar, comecei a postar, pessoal, fazendo selfie ao vivo, deputado fulano é a favor do TDAH, tá aqui, e mostrando ele. E ele ficou pra mim, tô aqui. Aí não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Cara, isso, sabe o que aconteceu? A magia de você tornar público o que você está fazendo, outros deputados e senadores começavam a procurar no inbox, assessorias. Não, Yuri, vem conversar com o deputado fulano que ele te viu, ele quer conversar com você. E aí a coisa foi acontecendo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa de visibilidade mesmo. A gente precisa fazer barulho, porque senão a coisa não anda, né? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, onde parece que tudo é mais arrastado, principalmente quando mexe alguma coisa com lei, né? Se não é lei, vamos jogar real aqui, né? Se não é lei que favorece, que aumenta o salário dos próprios caras que é pra lá, aí é rapidão, né? Aí é rapidão. Aí é medida meia-noite, os caras estão votando. É, isso aí. aí vota quando tá na final da Copa do Mundo, os caras estão votando lá na madrugada lá. Aí é rapidão, né? Desse jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você tá mais engajado nessa parada podemos falar militância? Militância de TDAH? Não Cara, sei. Esse nome, eu não gosto. Eu não gosto também, não. É que foi o único que veio. Mas se vamos pegar no dicionário, talvez possa ser uma militância, né? Um movimento. Movimento. Então, assim, você que está na frente dessa representação de nós, né? O que você vê em relação a facilidades, o que pode mudar pra gente, como que essas leis elas podem beneficiar quem tem? Vamos lá. É muito importante que uma lei, seja qual for, ela não vire uma letra morta. Letra morta é aquela lei que ninguém cumpre. Sei lá, cara, fala uma lei idiota que ninguém deve ter. Andar moto no corredor do trânsito. Você tá falando, em Brasília não tem isso, deve ser uma lei de São Paulo. Ou seja, moto fora do corredor seria multada? Em São Paulo não... By the way, você sabe que isso não acontece. Não, em São Paulo é uma letra ferrou. morta.
entendeu? Então existem coisas que não funcionam. As leis para pessoas com TDAH, elas precisam, ou para qualquer coisa, tá? Mas vamos pegar TDAH. Elas precisam dar para a pessoa aquela condição, aquilo que realmente possa ajudar ela. Por exemplo, existe uma certa discussão se as leis, né, por força de lei, o TDAH pode ser visto como deficiência no Brasil. Por quê? Se for visto como deficiência, automaticamente embarcaria vários direitos e garantias que já existem para as pessoas que já são consideradas PCD no Brasil. Então o que acontece? Diante disso, a gente precisa entender, por exemplo, o projeto de lei 2630, que é um projeto de lei que fala também sobre o mercado de trabalho, ele tem um texto bem interessante no meu ver. Lá ele está falando que grandes empresas, acima de 10 mil, então não é a padaria do Zé está fora disso. Grandes empresas que têm um RH, que têm estrutura, tem que ter no seu quadro de funcionários pelo menos uma pessoa que tem uma especialização em TDAH. Tipo assim, eu sei o que é isso. No segundo momento, essa pessoa, o funcionário que tem o laudo devidamente de TDAH, ele tem que ter adaptações no seu ambiente de trabalho, como, por exemplo, menos distratores, ou no ambiente que seja, tipo assim, internamente você não está produzindo muito bem, por que você não vai para a área externa da empresa? Enfim, modificações na medida do possível laborais. E o terceiro ponto que eu acho que é interessante, que eu me coloco como um exemplo disso, é o fato de que, caso o funcionário não esteja desempenhando o seu papel, não esteja tendo uma produtividade muito boa, é natural que a empresa possa mandá-lo embora, faz parte do mercado. Então, antes da pessoa ser demitida por justa causa, por produtividade, ela tem que ser migrada pelo menos uma vez dentro da empresa, né? E nesse novo setor, ele tem que passar por uma nova adaptação. Isso está no texto da lei, ela está sendo alterado, do PL, né? Está sendo alterado. E essa pessoa ela vai ter uma oportunidade de mostrar serviço em outra área. Isso aconteceu comigo. Não que eu fui demitido nem nada, eu trabalhava no Banco do Brasil, tinha uma certa estabilidade, mas no lugar que eu estava, eu ia ser eternamente, eu não ia crescer ali dentro. Estava estagnado. E querendo ou não, o meu chefe, o chefe do chefe, né, que ele chegou ali, ele acabou conhecendo meu trabalho, porque está na internet, né, trocou uma ideia comigo e falou assim, cara, você não mexe com vídeo? A gente está precisando aqui, que é o seguinte, às vezes chega funcionário novo na tecnologia do Banco do Brasil, que era onde eu estava, e aí a gente tem que disponibilizar um funcionário para ensinar o novato. Então a gente está querendo, sei lá, criar uns videoaulas, uns negócios assim e tal. Então o que aconteceu? Eu encabecei um projeto lá, onde a gente ia pegar esses exemplos, né, esses conteúdos, ia transformar em videoaula para que o novato pudesse virar sozinho. E aí eu estudei, fiz análise, tudo, gravei, editei, fiz tudo e mostrei um piloto. E esse piloto foi tão bem sucedido que outras áreas da tecnologia começaram a demandar também, outros subsetores, né? E aí começou a haver uma demanda gigante para fazer esse tipo de trabalho. E aí um mês e meio depois eu pedi para sair, porque eu já tinha minha vida fora, já tinha empresa, o TDAH complicado já estava grande. Eu falei, não, cara, eu vou me dedicar ao TDAH mesmo. Mas assim, antes de sair eu passei por esse exemplo. Então, eu sou uma pessoa que também senti na pele os benefícios de você ter uma sociedade que é realmente mais inclusiva e interessada em trazer o TDAH para a sua zona de talento, digamos assim. Então veja bem, eu já dei mentoria para, sei lá, 200, 300 adultos com TDAH. Mentoria assim, 1 para 1. Nessa mentoria, cara, muita gente se queixa mesmo, eu não tenho um percentual, mas muita gente fala assim, cara, eu não duro 6 meses no trabalho. É de 6 em 6 meses. O cara entra, tá motivado, dopamina no alto. Começou a passar ali 1, 2 meses e tal, começou a pegar o ritmo, não é exatamente o que ele queria, o negócio começa a ficar tedioso, aí a dopamina despenca, cara. Aí ele começa a atrasar, começa a não ser produtivo, o chefe vai mandar o cara embora. E Deus me livre do cara dizer que tem TDAH, né? Porque se ele falar... falar na entrevista já era. Não, já era. Você tá entendendo? Então, assim, é um negócio que é complicado. Porque a gente sabe também que o patrão, o empregador, ele quer ter pessoas que sejam produtivas. Faça chuva, faça sol. Quem não quer ter um robô que se aperta da play, não precisa nem dar comida pro cara. Só ligar na tomada e vai embora. E é um pouco difícil você poder lidar com alguns transtornos e patologias, né? Mas, de qualquer forma, é uma maneira da gente poder se resguardar. Porque aonde tiver empresas que entrem, né, nesse conjunto dessa lei, né, que esteja nesses atributos, vai poder contratar e a empresa vai ser obrigada a facilitar o processo. E se ele não estiver indo muito bem, ele vai poder depois ser movido para um outro setor antes de ser demitido, por exemplo, né?
Então assim, cara, aos poucos as coisas vão funcionando. Não apenas isso, também a gente sabe a questão dos medicamentos. Os medicamentos são caros, né? A gente tem ali, Ritalina não é tão caro assim, vou botar muitas aspas, né? Porque pra mim, R$60 é um preço. Pra um cara que ganha um salário mínimo é um preço diferente. Mas o Venvance nem se fala, então. 400 conto pra cima. Não, e assim, você toma Ritalina? Eu tô tomando Ritalina ultimamente. A normal ou a LA? Ultimamente não, assim, como eu dei uma parada, eu tomo 3 vezes por mês, assim, quando eu sinto uma necessidade. Eu tomo a normal de 10. Cara, a Ritalina normal pra mim não faz cócega em nada, absolutamente nada pra mim. Vivância que funciona pra você. Vivância que funciona, entendeu? E aí é caro, né? Aí é caro e é o seguinte, né? Dá vontade de você pegar... o problema é que ele é em cápsula, né? Em comprimido. Se ele fosse em comprimido, eu lambia e devolvia. Entendeu? 450 pau, velho? É demais, cara. Ah, o louco, que... Não, então veja, brabo. Então assim, por força de lei, essas coisas não costumam andar, né? Inclusive, o projeto de lei 2630, no texto dele, ele tá dizendo lá que obriga o Estado a fornecer medicamento, mas isso é letra morta, porque, de fato, quem faz isso acontecer é o próprio executivo. Então é o governo, junto com as secretarias, junto com o Ministério da Saúde, né? Então, inclusive, assim, o nosso trabalho, meu e do Movim, é conversar com toda a classe política, seja deputados, senadores, ministros, né? Para a gente estar podendo ir lá e conscientizando. Porque, por exemplo, o medicamento é muito caro, vai impactar na saúde. É caro, meu amigo? Então vamos lá. Se você pega as estatísticas do TDAH, que eu vou trazer algumas de cabeça, 3 vezes mais chances de repetência escolar. Brother, 3 vezes de chances de repetência escolar não é 30%, é 300%. Então a pessoa que tem TDAH, vamos botar ali 5, 10% da turma, vai repetir mesmo, se não tiver um apoio. Aí eu te pergunto, quanto que custa a reprovação de um aluno para o Estado brasileiro? Mais uma cadeira com um aluno que já passou por aquele ano vai ter que passar de novo. Mais merenda, mais... Põe aí na ponta do lápis. Outra coisa, evasão escolar muito maior. O que isso significa? Chega na adolescência, o menino já reprovou 3 vezes de ano, ele não quer mais, ele desiste dele mesmo. O cara vai sair da escola. Saindo da escola, arrumando confusão, se envolvendo com más companhias, já começa a desgringolar a vida. Sai de casa, vai pra rua, vai pra marginalização. Da marginalização, meu amigo, você cair no crime é um pulo. E aí... Sem tirar não é facilidade, né? A tendência que nós temos, a dependência química, a desregulação emocional. Aí, um cérebro propício ao do vício, aí experimentam uma maconhazinha ali, um crack, não sei o que, não sei nem se eu posso falar isso, mas as drogas aí que estão na rua, cara, o cara viciou. E aí eu te falo, cara, o que acontece? Existe um estudo no Reino Unido, não existe esse estudo no Brasil, mas se existir, se fizerem, vai dar um número parecido, tá? A gente sabe que existe uma prevalência de mais ou menos 5% do TDAH no mundo. Seja aqui, seja na China, 5% das pessoas têm TDAH, devidamente diagnosticados. Quem deu um esquecimento ou outro não é TDAH, tá? Vai no médico pra você ter certeza disso. Não vai se autodiagnosticar na internet. Beleza. Aí o cara, lá no Reino Unido, eles foram nos presídios do Reino Unido. Tem esse estudo científico, tá? Já disponibilizei, posso te dar o link depois. No Reino Unido, na população carcerária, descobriu-se que 25% dos presos têm traços de TDAH. Esse foi o resultado do estudo. É estudo de 2014. Não é muito longo, é recente. Imagina, por isso que a cadeia é essa zona. Brother, por isso que talvez, né? Mas enfim. Mas agora pensa comigo, cara. Um aluno que é repetente, quanto isso custa? Repetente 2, 3 vezes com evasão escolar. Tem custo também. Cai nas drogas. Custo para a polícia, para o batalhão da polícia. Ele vai ter que estar atuando em algum momento. Claro que a gente sabe que tem pessoas que vão pro crime porque quer, tá? Eu tô falando assim, vamos seguindo o raciocínio. Foi pra cadeia. Foi pra marginalização, não adianta, foi pra cadeia. Cara, a diária de um preso, quanto custa, cara? A caixa de Ritalina de 60, de 30 ou 60, para 30 dias é R$60. A diária do preso deve ser muito mais que isso. Então pensa que, tipo assim... Não, fora o estrago que ele faz na sociedade por outras vias. Então, por exemplo, ele mata ali alguém, aí deixou filho órfão, aí você entendeu? Então não é só o preso em si, é o estrago que ele fez antes de chegar lá também, né? É um estrago na sociedade que está negligenciando o problema e um estrago também pro próprio indivíduo, cara.
Porque, assim, isso eu até achei que felicidade estava na nossa Constituição. Não está ainda. Mas tem um projeto de lei para que esteja, né? Uma emenda constitucional. O direito à felicidade, cara, é uma vida plena. Quando você trata corretamente o TDAH, isso inclui os medicamentos, não só, vamos fazer uma terapia pelo SUS, aí uma consulta por ano, porra. Ah, não, e outra, cara, não vamos jogar real, a terapia, até por convênio mesmo. Terapia, pelo amor de Deus, tipo, sabe, você sai de lá mais puto, mais revoltado do que quando você entrou. Perfeito. Era 50 minutos, aí passou pra 30 e... agora 25, depois só dá 8. Você fala, obrigado, valeu. Mas vamos lá, cara. O que acontece? Se você tem acesso a isso, você tem uma probabilidade de ter uma qualidade de vida melhor. Porque nós sabemos que o TDAH é um transtorno crônico. O que é crônico? Você acordou, você está com ele, você dormiu, você está com ele. Durante o sono, você está com ele. Porque o sono do TDAH, já fiz vídeo sobre isso, ele é mais difícil, mais prejudicado, né? Então, tá o tempo inteiro ali, te sacaneando de algum jeito. Então, quando você tem a possibilidade de ter um amparo desde a base, com o tratamento completo, dentro do que é possível, que sabemos que o Brasil tem suas dificuldades, a chance de você fazer com que essa pessoa tenha um futuro melhor, se dedique, seja um profissional, beleza, mesmo que repita de ano, mas ele não desista, ele vai até o final, ele tem um curso superior, etc. Cara, isso é um benefício para toda a sociedade. Outra coisa também, eu estava agora na Revista Oeste fazendo uma entrevista, e uma das pessoas que estavam me entrevistando, não vou citar o nome, depois vocês assistem aí, mas ela comentou comigo que ela enfrentou dificuldades dentro da própria emissora lá, do próprio jornal, sobre uma tarefa que ela estava fazendo que não estava tão legal. E aí ela conversou lá, conseguiu migrar, né, conseguiu para um outro setor e está tendo uma produtividade muito melhor. É mais um caso de sucesso de que migrar dentro da própria empresa faz com que a pessoa possa ter um futuro muito melhor. Então veja bem, é isso. Quando a gente entende que o TDAH é um transtorno crônico e que ajudá-lo da maneira certa e completa é o que é melhor a se fazer, eu acho que a classe política, os ministros e tudo mais, etc., eles vão baixar a guarda e entender que é isso mesmo que é o caminho. Então, o meu trabalho de formiguinha é esse. Conscientizar, mostrar, vai lá, bate na porta, fala com o deputado, toma chá de cadeira, já fiquei lá, tá marcado para as 14, o cara me recebe 17, então já isso acontece. Mas assim, a gente vai junto lá para tentar conscientizar. Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui no seu podcast, essa mensagem vai chegar para algumas pessoas que podem compartilhar com outras pessoas e tudo mais. Então, é isso, é o poder de você tornar público as coisas, publicizar as suas ações. Sem ter medo, sem ter vergonha de nada, cara. A gente é cidadão, a gente tem que exercer nossos direitos, a gente tem que cobrar e fazer barulho. E aquela coisa, né? Graças a Deus, tá sendo mais estudado isso. Porque você tá com quantos anos? Tô com 39. Então, eu também tenho. Na nossa idade lá, na escola, cara, não existia déficit de atenção. Existia, sabe o quê? Cintada, existia direção, chinelada, entendeu? Não existia. Aí é engraçado que a gente vê hoje a galera falando assim, né? Não, porque déficit de atenção agora é a doença da moda. Meu irmão, vai te fuder, velho, porque os caras não estudavam isso antes. Então é claro que vai ter mais gente com déficit de atenção agora. Se isso daí não era estudado antes, agora não é que brotou, não é que tá na moda. É que agora o pessoal tá sabendo que existe, entendeu? E é muito bizarro porque como é algo... Como tudo que aquilo que é novidade, né? Novidade. Como é aquilo que é novidade? Tem muita gente que não acredita. Não acredita, é vagabundice. É porque é o seguinte, a gente não pode esquecer que os sintomas do TDAH são sintomas humanos. Por serem sintomas humanos, todo mundo vai ter um nível de procrastinação, de preguiça, de enrolar, de perder a atenção, de ficar muito no celular e perder a hora. Então quando você fala assim, gente, eu esqueci a chave do carro, eu, sei lá... Perdi a carteira, perdi o celular ali, fui na padaria, perdi o celular, nossa, meu TDAH. Cara, todo mundo pode perder a carteira, se atrasar, etc. O ponto é, nós temos uma disfunção neuroquímica que faz com que isso seja crônico. A regra é essa. A regra é o esquecimento, a regra é a desregulação emocional, a regra é você desenvolver outros transtornos na vida adulta porque você não tratou o principal, que era o TDAH. Quantos adultos desenvolvem, está nas estatísticas, muito mais propenso a desenvolver depressão, cair para o autoextermínio em alguns casos excessivos, né, casos graves, porque a pessoa não se entende, se acha burra, ninguém explica para ela o que ela tem,
chega na fase adulta, ela já vai pro trabalho, já se sente culpada, ela vai sofrer assédio moral no trabalho, porque o chefe vai montar em cima dela, e a pessoa, não, eu tenho que dar graças a Deus que eu tenho esse empreguinho aqui, pode montar em mim, chefe, entendeu? Então pensa um monte de coisa associada que vai acontecendo porque as pessoas não têm esse senso de entendimento. Vamos esmiuçar aqui Sim. um pouquinho daquilo que acontece na nossa cachola, né? Que perde, cara. Primeira coisa que você falou, tendência para outras comorbidades mentais, vamos assim dizer. Sim. Oscilação de humor. Não, sim. O humor, no caso, a desregulação emocional. Que pode se chamar de oscilação do humor. Como que ocorre isso? Desregulação emocional é o seguinte, é uma mistura de outro sintoma que é a baixa tolerância à frustração. Então, você teve tanto trabalho para fazer alguma coisa e aquela coisa dá errado, eu não vou gastar energia de novo com isso. É tipo assim, quando você erra, você fica menos tolerante. Você fica assim, de novo eu errei, porra, eu só erro, né? Daqui a pouco eu vou tocar fogo nisso. Parece aquele meme, lembra daquele meme que tinha um carinha virando a mesa assim, ó? Tipo eu não quero mais essa merda que vira. Porque a vida é só errar. Porra, eu sou um idiota. Então, a pessoa que não se conhece se pergunta, né? Ela fica chateada. Então, a desregulação emocional também faz parte pela nossa neurobioquímica, vamos dizer assim. Então, a gente tem alguns neurotransmissores desregulados. Geralmente hipossuficientes. A produção de dopamina é uma delas. Também tem norepinefrina, etc., mas principalmente a dopamina, que é o que tem mais associado. Que é o neurotransmissor que faz com que você entre em ação. Se você está com sede, você tem uma mínima produção de dopamina para que você levante a bunda da cadeira, vá na cozinha, enche um copo d'água e beba. Até nisso o TDAH procrastina. Por exemplo, tem muito TDAH que vai se reconhecer no que eu estou falando. Tem alguns dias... E isso é muito TDAH. Tipo assim, beleza, eu só vou dormir quando eu tomo banho. Tipo assim, nem pensar deitar na cama com o pé sujo, por exemplo. Eu tomo banho antes de dormir. Sempre, todos os dias. Às vezes eu tô 10 da noite, assim, 10 da noite, tá na hora de dormir, né? Aí eu, vou ter que tomar banho, velho. Abrir chuveiro, aí eu vou sair, vai estar frio. Eu começo a imaginar o trampo que vai dar. Aí eu começo a enrolar. O TDAH, tudo que não é necessariamente prazeroso, legal... estimulante, ele vai tentar jogar para escanteio. Eu brinco que não é problema meu, é problema do Otávio do futuro. Do Otávio do futuro. Entendeu? Exatamente. E só que isso acontece com tudo. Sabe qual que é o resultado disso? Eu fico enrolando de 10 da noite até 2 da manhã. E 2 da manhã, quando eu já tô exausto de sono, eu falei assim, porra, bicho, tu já fez tudo, já respondeu e-mail, era só você ir dormir. Já são 2 da manhã, você perdeu 4 horas do seu sono porque você não foi tomar banho. Aí me vem uma energia divina, eu levanto, vou lá, tomo banho rapidinho, 15 minutos e vou pra cama. Lava só o pé na pia. Brincadeira! Joga uma aguinha assim, esfrega um sabonete. Cara, mas você entendeu? Então assim, agora pensa, se eu dei um exemplo, que talvez nem todo mundo se identifique, agora qualquer coisa se encaixa aí. Por exemplo, você tem que entregar um relatório foda pra amanhã de manhã pro teu chefe. Vamos supor que você tem um chefe aí. Pô, mas meu carro tá sujo, né, velho? Tá um sol lá fora. Cara, já sei, acho que eu vou lavar ele. Na volta eu faço. Cara, que teu carro, foda-se teu carro, velho. Teu carro pode esperar mês que vem, cara, que se dane. Você toda hora vai arrumando coisas. Aí você lavou o carro, você vai passar na padaria porque você esqueceu que em casa não tem pão. Meu irmão. E vai embora. Eu vou contar meu dia de hoje antes de você vir pra cá. Fala aí. Era pra ele ter vindo ontem e não rolou. Ainda bem que não rolou, porque eu ia passar, assim... Eu procrastinei pra arrumar isso aqui. Uhum. Tá? Isso aqui é a sala da minha casa. Ele chegou aqui, a louça tá suja. Era pra eu ter acordado mais cedo, ter lavado louça, ter feito um monte de coisa. Eu lavei a louça, eu acordei e falei assim, vou comprar um bolo pra gente tomar café. Eu fui no mercado, meu irmão. Eu fui no mercado e assim, eu precisava voltar mais cedo, porque eu não tinha almoçado. Uhum. Eu saí de casa às 11 e pouco. Você ia estar aqui às 4. Eu fui no mercado pra comprar um bolo. Eu fiz a compra do mês no mercado. Eu lembrei que eu tinha ido a pé. Eu fui a pé pro mercado e eu fiz a compra do mês. E com a mochilinha nas costas. Era pra comprar um bolo. Era pra comprar um bolo. Um suco. Era pra ter comprado um suco. Um suco. Tá? Era pra... Detalhe, olha o tamanho do suco que eu comprei. Isso é déficit de atenção. O tá? seu cérebro associou que você tinha uma coisa que não era nem que era importante hoje, que é o podcast, mas era mentalmente trabalhosa. Você ia ter que chegar aqui, ia ter que arrumar o seu cenário, ia ter que não sei o que tava faltando, ia ter que lavar a louça, sei lá. E nisso você cria um piripaque, tipo assim, cara, é tão mais confortável fazer a compra do mês, eu pegar aquele biscoito da hora que tá na prateleira, eu pegar aquele suco maravilhoso que eu queria. É tipo, você tá entendendo? E nisso, o seu dia vai sendo arruinado.
Amanhã você já tem o que você tem pra fazer, mas você vai enfiar, por mais que você diga, amanhã meu dia vai ser foda, no dia seguinte você vai dar um jeito de dar uma sabotada na tua rotina. É isso. Eu tenho uma conversa comigo mesmo que eu falo que um demoninho que fica assim, ó. Assim, ó. Fica assim. É só. O nome da minha voz é só. O que é o é só? Ah, é só um joguinho, é só um videozinho, é só um... Você entendeu? Vou bem ali no... Só é só 5 minutinhos a mais. É só... Você entendeu? E nessa daí você entra num looping. Moral da história. Ele chegou aqui e eu ainda tava arrumando um monte de coisa e eu tinha a noite inteira de ontem pra fazer. Não fiz. Ah, já que ele não veio, então eu arrumo amanhã de manhã. Meu irmão, eu fui dormir 3 horas da manhã fazendo o quê? Pois é. Jogando truco online, olha que merda. Você entendeu? Então, tipo assim. E a gente, nossa, eu me chicoteio demais. Eu me chicoteio absurdamente. É um sofrimento, você sofre à toa. Sabe por quê? Todas as vezes que você finalmente levanta pra fazer, você faz em 30 minutos. Pô, brother, por que tu não fez esse bagulho de manhã e ficou livre de tarde? Não, você vai sofrer o dia inteiro, pra deu 18 horas você faz o bagulho em 30 minutos. E o pior é que fica bom, né? Na força do desespero, na força do ódio. Não é do ódio, é do desespero mesmo, né? Cara. Ai, então isso é uma coisa muito TDAH, cara. Então, assim, quando a gente começa a se entender, a gente começa a traçar essas estratégias, né? A gente tá falando muito de trabalho, mercado de trabalho. Então, por exemplo, ferramentas, cara. Tem vários livros. Tem um livro legal chamado Força de Vontade Não Funciona, do Benjamin Hardy. Esse livro tem nada a ver com TDAH. Mas, porra, olha esse nome. Força de Vontade Não Funciona. É um livro que só falta escrever TDAH. Porque não adianta você querer, tá ligado? É tipo isso. E ele fala que muito tem a ver de fatores internos e externos. Interno, você dormir cedo, fazer as coisas que tem que fazer. Externos é você não arrumar outras coisas, não arrumar empecilhos e atrapalhos na sua rotina. Então, você ter um ambiente que seja favorável à execução do que você quer fazer é ideal. Você, por exemplo, você quer estudar, velho, um ambiente bem iluminado, um ambiente mais calmo, o quarto mais isolado da casa, se possível. Você usar um protetor auricular, um fonezinho com cancelamento, pra você ficar mais focado, deixar o seu celular carregando longe do outro lado da sala, entendeu? Sabe como é que funciona? Vamos sentar pra trabalhar. Aí você senta e tá faltando água. Aí você vai buscar água. Ih, peraí. Cadê minha caneta? Não tem caneta? Eu vou na papelaria do outro lado da cidade buscar a caneta. Perfeito. Aí você compra uma caneta, aí você volta. Vamos trabalhar. Faltou borracha. Ai, meu Deus do céu. O cachorro cagou no quintal. Você pega o cocô do cachorro, você faz faxina na casa inteira. Você tá entendendo? Você faz faxina na casa inteira. Aí um negócio que você vira... Aí quando você vai trabalhar, pum, matou o bagulho. E ficou sofrendo o dia inteiro por causa Sofreu o dia inteiro. E, cara, é terrível porque, assim, existe um livro também muito legal chamado A Única Coisa. Ele é mais conhecido, do Gary Keller. Esse livro, ele fala muito sobre a nossa bateria interna. Tem um dos capítulos que ele fala isso. O que diz isso? É igual ao smartphone. Quando você vai dormir, você põe para carregar, quando você acorda, ele está carregado. Passou a noite toda carregando. A nossa energia é a mesma coisa. Ao longo do dia, a gente vai drenando essa energia. Coisas que drenam a nossa energia. Estudar, fazer uma caminhada, uma atividade física também drena a nossa energia mental, vital, né, do dia. Tomada de decisão. Como assim tomada de decisão? Não é para você vai decidir se você casa ou compra uma bicicleta. Não é esse tipo de decisão. São pequenas decisões do tipo assim, cara, tem duas coisas na minha frente. De um lado tem minha tarefa importante, do outro tem um YouTube, um vídeo que acabou de sair e que é só mais 5 minutinhos para assistir aquele vídeo. Só mais ele entra ali, né? É só 5 minutos. Então, essas decisões que são difíceis para nós que temos TDAH, porque é muito selvagem, é incontrolável, a gente fica nesse embate o dia inteiro. O que acontece? Chega no final do dia, você tá exausto, você fez a faxina, você limpou o cocô do cachorro, você comprou a bendita caneta, você vai finalmente começar a estudar, você já tá cansado, talvez não faça com a mesma qualidade, mas você mata em 30, 40 minutos. Você conhece você que veio do digital também? Você conhece o Gary Vee? Gary Vee conheço, americano. Ele na Tele Brasil, inclusive. Acho que ele vem aí. Será que ele vem no meu podcast? Maybe. Fala com ele. Eu acho que ele vai estar no evento da Hotmart, cara. Eu não sei se eu tô confundindo, tá? Desculpa aí. Mas eu acho que ele vai ter um evento aí. O Gary Vee, pra quem não sabe, ele é um... Cara, o déficit de atenção dele é astronomíssimo. Tipo assim, sabe? E ele é um dos caras mais
mais fodas que eu já conheci na internet. Eu me lembro que há X anos atrás, e ele falando sobre as dificuldades que ele tem de se expressar com as outras pessoas. Então, tipo assim, dependendo de como que ele foi interrompido, ele já não lembra mais o que ele fala. Terrível. Ele fica ensaiando na cabeça dele coisas que ele vai falar e chega na hora Esquece completamente. Tipo assim, ele sabe o que tem que falar, mas não fala. E uma coisa que ele falava, que é o seguinte: o que mais desespera, eu muito concordo com isso, o que mais desespera quem tem déficit de atenção é a hora que ele descobre que a vida dele inteira é tabelada. A vida dele inteira foi mapeada. Então, tipo assim, ó, você vai sofrer disso. E você vira e fala assim: caralho, mano, eu sou um personagem. Ele usou essa palavra. Eu sou um personagem. E ele falou assim: você só vai ser feliz quando você aprender a dissociar o transtorno de você. E como é que faz isso, cara? É possível, mas não é fácil. Porque você tem que estar num nível de terapia, de autoentendimento, autocontrole, etc., muito elevado. Detalhe: comportamentos podem ser treináveis, mas nós estamos lidando com uma mente que ela é parcialmente selvagem, que é a mente do TDAH. É aquela coisa, ele ensaiava para falar e simplesmente não falava, né? Isso é um dos sintomas dessa questão de ser de ladrão branco, maluco e tudo mais. O ponto é o seguinte, cara. Talvez seja mais ou menos o que eu já venho fazendo há um tempo. Por exemplo, eu tenho minhas dificuldades, já saquei que eu tenho algumas certas limitações, digamos assim, e procuro artifícios e ferramentas para poder me ajudar. Nem que dependa de outras pessoas. Por exemplo, cara, eu preciso muito de uma coisa que eu chamo aqui nos meus vídeos do grilo falante. O que é o grilo falante? O grilo falante é o seguinte: o TDAH que está na escola, muitas vezes ele recorre a um professor particular. Não porque é burro, não porque durante a sala de aula ele não estava ali no presente, né? O professor particular não é que ele vai ensinar de novo o que o professor do turno anterior já ensinou. Ele vai fazer uma coisa que o professor padrão não faz, que é conseguir reter a atenção daquela criança durante o período do estudo. Porque são 30 crianças, 40 crianças, ele não vai ficar, ó, fulaninho, beltraninho, não dá. O professor particular não. Geralmente é uma sala que tá só vocês dois, climatizada, não tem barulho, não tem outras risadas atrás de você. O professor ele vai te falar: item 1, exercício de matemática. Você vai fazer o item 1, na hora que você termina o primeiro, qual que é a primeira coisa que o TDAH faz? Vai futricar o celular, vai abrir um TikTok, para daqui 2, 3 horas ele fazer o item 2. O professor vai falar o quê? Negativo. Item 2, agora. 2 horas de estudo com o professor particular rende mais do que, 6 horas de estudo sozinho que um TDAH faz. É muito melhor. Trazendo isso para o mundo real, mundo adulto. O professor particular era o grilo falante da criança. No mundo adulto, o grilo falante pode ser um sócio, pode ser um colega de trabalho que você faz um jogo com ele. Ó, eu pego essa tua demanda aqui, que eu sou bom, mas, cara, essa parada aqui, esse relatório, velho, tem 3 dias que eu sei que em 30 minutos você faz. Pega pra mim essa parte, por favor, vamos fazer essa troca? E aí essa troca é feita. Então, assim, cara, fazer funcionar. Por exemplo, eu tenho um livro publicado. Tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos, tá? Esse livro, ele tá vendendo bem na Amazon, eu tô no livro legal. Não é um livro técnico, é um livro de dar orientações sim, né? Mas principalmente é uma conversa com os pais, para explicar para os pais o que os filhos têm. Eu tô querendo fazer esse livro, sei lá, uns 5 anos pelo menos. Ele só saiu ano passado. Por quê? Porque no ano retrasado eu falei assim: eu sei que já tem 3 anos que eu tô querendo escrever esse livro. Eu não saí da página 2. Eu vou dar um jeito de fazer de uma forma diferente. Procurei algumas pessoas, tinha uma amiga minha que já tinha escrevido um livro sobre bipolaridade, inclusive. Falei assim: cara, vai ser minha ghostwriter. Você vai escrever meu livro. Mas não é uma biografia, tipo assim, ela é minha ghostwriter. Eu sou o autor, ela é ghostwriter. Então, cara, eu simplesmente ia pra beira do lago, lá em Brasília tem um lago Paranoá, tem um lugar bonito e tal. Eu ficava lá, abria a porta do carro, deitava o banco, e com o banco deitado eu ficava mandando horas e horas de áudio pra ela. E aí ela tinha essa habilidade incrível, que eu não tenho 0%, de ouvir áudios e transcrever. Então, cara, o livro tá pronto.
Não tá aqui comigo, que eu esqueci. Mas o livro está pronto, tá na prateleira, tá na Amazon, tá por aí. Tá vendendo? Tá vendendo, tá na Amazon. O link do livro, qual que é o nome do livro? Tudo que os pais devem saber para ajudar seu filho. Tá na tela aqui, ó. TDAH Descomplicado. E o link de venda tá aqui embaixo no YouTube. O TDAH, ele tem que começar a entender que, ok, cara, você tem coisas que vão ferrar o teu dia, que vão ferrar o teu mês, o teu ano, a tua vida. Teve um momento que eu conversei comigo. Eu tô com 39 anos. E, por coincidência, eu faço 40 agora em agosto de 2023. Quando foi mais ou menos julho de 2022, que eu tinha 38 para 39, eu tive uns insights e eu comecei a pensar assim, já tava com isso na cabeça, eu falei assim, cara, eu já passei 38, 39 anos tentando algumas coisas que não deram certo. Mudei algumas coisas, mas também não deu certo. Quantos empregos você já teve? Puta, vários, velho. Agora, o que eu mais estabilizei foi o Banco do Brasil, mas já fui demitido de estágio, de tudo antes, entendeu? Sei lá, uns 5 talvez antes do Banco do Brasil. No Banco do Brasil, é pouco. Não, mas eu comecei cedo no Banco do Brasil, né? Então eu passei por vários estágios, fui demitido, aí passei no Banco do Brasil e fui pra lá. Mas enfim, essa foi minha sorte. Eu fiquei 12 anos no Banco do Brasil. Porque se eu tivesse no mercado fora, eu teria sido demitido muito mais. Eu teria saído muito mais. Mas voltando. Cara, se eu já passei quase 40 anos fazendo algumas coisas e não dando certo com algumas coisas, o futuro provável quase certo é que eu passe mais 40 com os mesmos resultados. Então eu comecei a fazer coisas completamente diferentes. Eu comecei, por exemplo, a criar sociedades, me associar a outras pessoas para fazer outros projetos. Eu comecei a entender que realmente o grilo falante é interessante para minha vida. Atualmente, por exemplo, eu tenho que criar um roteiro para um vídeo. E eu tô procrastinando o dia inteiro. Já tomei Ritalina, não adiantou. Já tentei, virei de ponta cabeça, não adiantou. Às vezes eu espero minha esposa chegar do trabalho e falar assim, mozão, vamos terminar esse roteiro aqui? Vamos. Ela senta, além da gente revisar e ela opinar no roteiro, me dando uns insights assim que eu não tinha percebido, cara, a gente ficou uma hora e meia, a gente nem vê tempo passar, ficou 1h30 lá fazendo, trabalhando e de repente a coisa sai. Muito melhor do que eu imaginei. Então veja que o fato de você se conhecer e entender as ferramentas que funcionam para você é o caminho para você ter um sucesso na sua vida. E, cara, as escolhas que a gente faz, muitas vezes a gente vira... Eu sou assim, né? Eu viro e falo assim, mas por que eu comprei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu montei isso? Por que... Acontece com você também? Sim. De você se questionar o porquê... Onde eu tava com a cabeça quando eu comprei um taco de beisebol? Por que eu comprei um taco de beisebol, meu Deus do céu? Pra que eu comprei um taco de beisebol? Eu já comprei um terreno, cara, num condomínio, nada a ver, cara. Eu comprei, depois tive que vender de novo, tomei um prejuízo, tipo, do nada. Porque eu imaginei que no Yuri do futuro ia estar passando as férias ali, mas tipo, não, cara, eu não preciso disso agora. Eu desinstalei o Mercado Livre e o LX do celular, porque, meu, em vez de jogar joguinho, fazer alguma outra coisa, você fica vendo besteira. Esses dias eu comprei uma gaita. Eu comprei uma gaita. Eu peguei a gaita, eu tirei Ó Suzana na gaita em 15 minutos e joguei a gaita na gaveta e tá lá. Tá pra sempre lá. Eu falei assim, mas isso aqui não é difícil de tocar. Aí eu comecei, tirei a porcaria da música e nunca mais relei na gaita. Entendeu? Eu ia pedir pra você falar um pouco sobre essa compulsão, né? Tanto compulsão de adquirir coisas, compulsão alimentar. Isso tem a ver com o descontrole financeiro também, né? Porque o nosso cérebro, o cérebro com TDAH é um cérebro que busca constante estimulação. Por quê? Vamos tentar traçar o paralelo. Como nós temos uma baixa dopaminérgica, a gente está o tempo inteiro procurando coisas que dê aquele estímulo ou microestímulo dopaminérgico. Ou seja, coisas que nos dão prazer atraem nossa atenção muito forte, e se aquilo for recompensa imediata e repetitiva, tem um poder de vício muito grande. Pessoas com TDAH muitas vezes curam suas tristezas entrando num site e passando o cartão, ou indo no shopping passando o cartão. É uma forma dele disparar aquela dopamina e conseguir encontrar um sentido naquele dia triste. Claro que existem transtornos específicos com relação a compras, não estou misturando as coisas, mas estou falando que a gente tem um pouco mais de propensão. Então, compras por impulso, nossa, que legal, quero isso. Chega lá, porra, nem queria isso, tipo, eu usei uma vez só, entendeu? Igual, eu tenho uma GoPro que eu quase não uso. Terreno. O terreno, velho, eu não vou, eu nem pensei que, cara, não adianta o terreno, eu tenho que construir alguma coisa, velho, eu não tenho dinheiro pra construir esse negócio. Eu comprei um terreno sem pensar, cara, que eu tinha que construir uma casa e que anos depois eu ia ter aquilo ali pros meus futuros filhos, sei lá, entendeu? Então, cara... Mas você vendeu ou tá lá?
Não, vendi 2 meses depois. O cara comprou de mim mais barato, o cara ganhou uns 5 mil, 5, 6 mil ali de... Terreno barato, terreno de 20 e poucos mil, mas tipo, porra, eu tomei um prejuízo de 30%, cara. Só porque eu tive impulso ali, entendeu? Mas enfim. O que acontece? A gente busca esses prazeres imediatos mais facilmente do que os demais. Então isso pode levar a algumas coisas, como por exemplo, compras impulsivas, né? Fora isso, tem a própria impulsividade por si só. Aí você se imaginar um tocador de gaita, compra, chega em casa, tira ali cacá e balão na gaita e joga na gaveta. Então isso acontece. Então olha só, são coisas que a gente realmente tem que estar o tempo inteiro se policiando, né? Por exemplo, a questão do descontrole financeiro. Muitas pessoas com TDAH me procuram no inbox, no YouTube, escrevem assim, caraca, eu tô enrolado, tô devendo pra 10 cartões de crédito. Assim, cara, por que diabos você tem 10 cartões de crédito? Vamos começar por aí já. Vamos começar por aí, velho. Um tá mais do que bom. Tá mais do que bom. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube de investimento e finanças. E nesse canal, que é um canal secundário que eu tenho, eu falo lá algumas coisas do tipo assim, cara, por exemplo, tem um cartão de crédito que o limite dele seja metade do que tu ganha por mês. Vamos supor, você ganha 5 mil por mês, põe lá 2,5. Tá ótimo. Mas o ponto aqui é o seguinte, falta clareza para a pessoa. Quantas pessoas com TDAH se enrolam no fim do mês, do tipo assim, chegou a fatura, né? Pelo correio, vamos supor. Aí o cara vai abrir, de boa, veio uns 2 mil, aí veio 4. Vai tomar aquele susto. Por quê? Porque existe esse descontrole, existe essa falta de clareza. O cara chegou dia 15 do mês, metade do mês, ele acha que gastou 1.000, mas já gastou 2, se o cara olhar na fatura, se o cara abrir a fatura. As pessoas não sabem quanto estão devendo. Eu não abro fatura, velho. É isso. Caralho. A conta que não tá no débito automático... Você nem olha. Não paga. Certa vez meu pai virou e falou assim, eu fui na Enel. Na negócio de energia. Ele falou assim, hoje é dia 5. Dia 12 vão cortar a energia da tua casa, tá? Mas por quê? Ele falou, você não tá pagando? Mas tá no débito automático. Eu troquei de banco, mano. Eu troquei de banco, não passei a conta e ficou isso e iam cortar a luz da minha casa. Olha só. Entendeu? E tipo assim, você não foi verificar? Não, tá no débito automático essa merda. Como assim? Só que eu troquei de banco e não... Sabe o que eu faço? Eu me mudei de casa recentemente, 2 vezes. Eu fui uma casa alugada, depois eu dei entrada na minha casinha própria. Tô lá pagando pro banco em 30 anos. Aí, nessas mudanças, eu fui lá na conta de luz, de água, mudei tudo pro meu nome, tirei do meu nome, botei outra coisa... Muda endereço em banco, endereço no Detran, etc. Cara, eu simplesmente tive esse insight, cara, eu acho que em algum momento eu vou ter que fazer isso. Peguei um bloquinho que eu chamo de OneNote da Microsoft. Tá? É tipo um Evernote, é um OneNote, eu gosto, eu uso da Microsoft. Cara, eu tenho uma aba chamada Mudança. Nessa aba Mudança eu listei tudo, cara. Detran, Banco A, B, C, tudo. E aí eu tive o cuidado de ir lá, passei uma semana de mutirão, indo em cada instituição fazendo alterações. Depois que a gente se mudou de novo, eu tive que de novo fazer esse processo. Então assim, tudo na minha vida, para não desenrolar de vez, para não desgringolar de vez, eu tenho que estar tudo muito bem amarrado. Então assim, Google Agenda, a minha Google Agenda é multicolorida, assim, tem 1000 coisas todos os dias. Eu uso como um guardião da minha vida. Listas de to-do, to-do list, né, Microsoft To-do, várias listinhas aí que você tem. Ferramentas de bloco de notas. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Alarmes. Alexa, cara. Eu não tenho Alexa porque eu acho que eu vou ter dificuldade, porque eu dou muita ordem pra Siri já, do iPhone. Aí eu acho que eu vou ficar... Não sei pra quem que eu vou pedir. Mas Alexa é sensacional. O que você acha, né? O que você tem pra falar pras pessoas que falam que TDAH é frescura? Eu entrevistei um fã seu aqui. Alô, PF! Paulo, não sei o nome dele. Ele é muito famoso no TikTok, assim. Ele veio aqui, cara, eu fiquei muito triste. Ele veio aqui. Por quê? Ele veio aqui, gravamos um episódio muito foda, e o cartão corrompeu. Você tá me zoando, cara. O cartão corrompeu. Ele vai voltar. Paulo, precisa voltar. Ele me falou um negócio seguinte, Otávio, você já percebeu que você precisa se explicar muito para as pessoas e essas pessoas não estão nem aí para você, e muitas vezes essas pessoas que você tá querendo uma validação, que você busca, que você quer, que é muito nosso. O TDAH, ele tem um negócio que ele quer agradar todo mundo. Altruísmo exagerado. Ele quer agradar todo mundo. E quando essa pessoa, ela não faz questão de ser agradada por você porque ela não tem nenhum benefício ou porque ela não foi com a sua cara, a gente fica meio na merda, a gente fica não sei o quê. Se achando a gente se culpa.
O cara não quis minha ajuda, velho. Caralho, eu sou tão merda assim. É tipo isso. E ele me falou um negócio que é muito sensacional. Ele falou assim, você já sentiu um preconceito quando você explica pra alguém que você tem déficit de atenção e a pessoa olha pra você e faz assim, ó... Ah, esse é meio bobinho, né? Esse é meio... Eu também tenho isso. Eu também sou assim. Sabe? E tipo assim, o que você fala? O que você costuma falar pros neurotípicos? Ai, que ódio desse negócio. Cara, eu simplesmente não falo. Não fala? Não falo sobre TDAH. Não falo. Se alguém me perguntar, eu respondo o que a pessoa perguntou. Cara, já viu, eu não sei exatamente o autor e tudo, mas existe uma corrente filosófica de pensamento do tipo assim, a melhor forma de você mostrar algo a alguém, de você convencer alguém, é mostrando o que você faz, os resultados do que você faz. Mas não querer convencer alguém propriamente dito. Tipo assim, ó, eu saí da minha casa, fui até a sua casa para te convencer que o céu é verde, não é azul. Brother, tu pode ficar plantado ali tentando me convencer 8 horas. Na hora que você for embora, ih, que maluco, olha lá, o céu é azul. O cara que não quer ser convencido de alguma coisa, ele já está pré-decidido. Agora sim, eu entendo a sua ânsia de se explicar. Olha, fulano, eu me atrasei para o compromisso, mas eu não sou uma má pessoa. Não é porque eu acho você não é porque eu não dou valor para nossa amizade, mas é porque eu tenho um TDAH, então aí você fala qualquer coisa. Mas porque assim, a cada pequeno tropeço você tem que gastar um tempo se explicando. E vou te falar uma coisa, cara, ninguém tá nem aí pra sua explicação. Seja TDAH ou não. Chegou atrasado? Pessoal, foi mal, vamos começar? Faz. Se desculpe, é ok. Ah, então é porque o ônibus me deu uma fechada e eu me atrasei, aí eu molhei o sapato, eu tive que ir na sapataria comprar um... Não, cara. Whatever, vamos começar a reunião, tá entendendo? Não se desculpe, cara. Não perca tempo se desculpando, cara. Não perca energia vital se desculpando, assim, dando desculpas e justificativas infinitas. Se desculpa e fala, ó, foi mal, desculpa aí e tal, realmente tive um atraso, mas vamos lá. Vamos começar, vamos ao que interessa. Ninguém tá nem aí pra isso. Mesma coisa é você dizer que tem TDAH, cara. No fundo, a pessoa pode até fingir que tá prestando atenção em você, mas no fundo ele fala assim, que maluco, isso é preguiça, isso é falta de chinelada. O cara, é bem provável que ele pense algo assim. Sabe por quê? Porque provavelmente você mesmo, que tem TDAH, pode já ter feito um juízo dessa forma de uma outra pessoa, de uma outra situação, que não tem nada a ver com transtorno. É porque como a gente, né, como eu sei que eu tenho dificuldade para coisas muito basais do ser humano que não tem TDAH, Sim. É aquela coisa assim, eu já vou meio que avisar, eu já vou meio que falar, eu já vou, justamente para não ser Caso julgado. de merda, eu já, entendeu? Então vira e fala assim, olha, por exemplo, chega no shopping, dá a chave do carro pra pessoa, guarda aí pra mim que senão eu vou perder. Sabe, porque eu tenho TDAH, porque o TDAH é isso. Aí você fica meio que palestrando sobre a porra do TDAH. Exato, cara, meu irmão, não precisa, e a pessoa tá cagando não pra precisa, você, velho. sei lá, se a pessoa vai criar um julgamento seu, ela vai criar você dando justificativa ou não. Se o teu chefe achar que você tá atrasando, não é porque você tem TDAH, mas é porque você é um relapso, ele vai te achar e vai te mandar embora, velho. Você quer dar risada? Enfim. Quer dar risada? Eu vou te contar a história rápida de como surgiu esse podcast. Esse podcast, ele surgiu porque o ano passado foi o pior ano da minha vida. Certo? Caraca, tudo isso? Foi o pior ano da minha vida. Eu morava com a minha avó de 97 anos e ela faleceu. E eu morava no fundo da casa aqui. Entendeu? Então, tipo assim... Casa aqui. Essa casa aqui. Eu morava na casa do fundo. Tem uma edícula lá no fundo, eu morava lá. Caraca. E eu vim pra cá pra cuidar do meu avô. Aí meu avô morreu, eu fiquei pra cuidar da minha avó. Minha avó morreu com 97 anos, ela caiu e quebrou o fêmur aqui nessa cozinha. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim... E eu já vim de uma outra coisa muito punk da minha vida, que eu perdi 12 quilos em 15 dias de tanta crise de ansiedade que eu tive. E depois que minha avó morreu, eu simplesmente falei assim, cara, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer mais nada, eu tenho depressão. E eu virei e falei assim, eu quero ajudar alguém. Se eu ajudar alguém, eu me ajudo. Então eu vou criar um podcast sobre saúde mental e comportamento para ajudar pessoas que possam estar passando por uns perrengues assim também. E também eu faço terapia, e também eu vim já do mercado digital, do nicho de terapia. Eu comentei contigo em off. Comentou. Então, assim, eu tenho uma abertura muito grande entre os terapeutas. Então, eu vou criar um programa, vou criar um podcast justamente para falar sobre as mazelas da mente e também conhecer outros terapeutas, e enfim, me organizei tudo isso. Sim. Primeira convidada que eu trouxe, Nathalie. Beijo, Nathalie.
Nathalie, gente boníssima, cara. Beijo grande. Cara, você tem noção que eu não ensaiei nada, eu simplesmente chamei uma gigante daquela... Cara, fãzaço dela. Ela a primeira pessoa que eu convidei veio. Ela sentou na minha frente e eu fiz assim, e agora, eu faço o quê? Vamos e agora, eu faço o quê? Eu não Yuri, pensei nessa eu parte. juro pra você, eu comecei a... Cara, eu interrompia todo o tempo, eu tava mega nervoso, eu não sabia o que falar, eu falei demais... Certeza que eu passei umas vergonha, sabe? Eu editei muita coisa, eu tirei, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou botar isso aqui na internet. Eu editei um monte de coisa, tirei um monte de coisa. Beleza. Segunda convidada, Karina Pirró. Falar de ansiedade com a Karina Pirró, eu quase chorei. Falando da minha avó. E ela, não, se precisar chorar, chora, não dá nada. Eu falei, não, pelo menos se eu chorar, eu tô na frente do excelente profissional aqui, né? Vó é vó, velho. Vó é segunda mãe, não tem como. Enfim, eu criei um podcast, tipo assim, eu não sabia que o negócio ia, né? Ganhar forma e crescer. Ganhar forma. E outra, tipo, estamos engatinhando aqui ainda, enfim. Sim. Resumindo, veio um comentário. Um comentário no episódio da Karina. Um monte de comentário. Nossa, ela é muito foda. Nossa, que legal a sua interação. E não sei o quê. Tinham, sei lá, 30 comentários. Um comentário de uma mulher falou assim, certeza que esse apresentador aí é narcisista. Yuri, aquilo... Tinha 50 comentários. Um comentário... Aquilo fez assim em mim, assim, ó. Tirou a minha vontade, assim, ó. Eu falei, não quero mais fazer podcast. Você tem noção? Você tem noção? Você sabe quando que foi isso? No dia que você me chamou. Caraca, velho. No dia que você me chamou, eu tava assim pra minha namorada. Ah, mano, esse negócio de podcast vai rolar, não. Não, nem vou. Ah, mano, falaram que eu sou narcisista. Vocês estão... Não, isso é que a pessoa que comentou ali... Comentou, cagou pelo dedo... E vazou. Foi cagar em outro canal. Foda-se. E eu assim, ó... Aquele dia, eu fui dormir 5 horas da manhã. Velho. Insônia e a porra toda. E tipo assim, é horrível. Otávio, eu posso te dar uma dica? Ó, eu tô no YouTube desde 2015. Então assim... Eu não tenho muito hater, não. O meu índice de joinha, like e dislike é bom. É 99 alguma coisa de like pra 1% de dislike. Mas é que você é mais contido, né, cara? Não, cara, eu procuro ser coerente. A gente pode falar sobre isso depois, porque coerente é diferente de contido. Porque eu posso até colocar meu posicionamento, mas eu não invalido o seu. Isso é um cuidado que eu tenho. Então a pessoa, ela meio que... eu não concordo, mas também não discordo. A pessoa ela larga a pedrada que ela me dá. Eu acho que isso acaba acontecendo. Vou falar sobre isso daí. Teve um vídeo que eu fiz no YouTube, um vídeo bom. E aí, é aquela coisa, vários comentários, 1 milhão de comentários positivos. E teve um comentário que é um hater assim. Cara, é um hater com crachá, hater. Porque não foi só do tipo assim, cara de melão e saiu. Não, o cara gastou umas 5, 6 linhas pra pegar os 5 pequenos erros que eu tive e listá-los pra me alfinetar 5 vezes em 5 linhas, tá entendendo? O cara fez um hate, tipo assim, puta, mandei bem nesse hate, o cara vai ficar puto, esse Yuri vai me responder, o Yuri vai me... Se eu botei 5 linhas, ele vai me responder 15. O cara, assim, eu tenho certeza que ele foi sedento pra me sacanear e sentir a minha ira, meu... Aí eu olhei aquilo ali, claro, eu tive vontade de escrever as 15 linhas. Eu escrevi uma linha. Pensei um pouco, escrevi uma linha. Sabe o que eu escrevi? Eu olhei de novo, eu olhei o nome dele, se não me engano, era João Sansão. Aí eu escrevi, o nome dele no YouTube, né? João Sansão escreveu o hate lá de 5 linhas. Aí eu escrevi, João Sansão, meu pau na tua mão. E mandei, cara. Pronto, velho. Ainda fixei a porra do hate do cara e a minha resposta, tá ligado? Tá lá. João Sansão, meu pau na tua mão. Foda-se, velho. Ih, caguei, velho. Você acha que ele respondeu? Tá lá. Ficou no vácuo. Cara, é isso. Mas assim, o que irrita, de verdade, não é a porra do hater. Eu tô no digital há 8 anos. Eu já dei mentoria pra terapeuta mandar os outros se lascar, sabe? Eu tô há 8 anos. O que dá mais raiva é você saber que eu só tô tendo esse chilique de ai, me chamou disso, me chamou de cara de melão por causa da porra do transtorno. Você entendeu? Então você saber que você assim me irrita demais. Acontece contigo também? Você fica irritado por você saber que o negócio... Não, eu chego pra minha psicóloga e falo assim, olha, eu tô muito puto com a situação, mas eu sei que o erro é meu. Eu sei que o problema é meu, tá ligado? Eu sei que o problema é comigo.
Isso é autoaceitação, isso é medo da rejeição, que são sentimentos que eu já tive também, lógico, eu ainda tenho, porque, querendo ou não, eu passei mais de 30 anos da minha vida moldando minha vida e meus relacionamentos sob um espectro de que eu não posso ser rejeitado de jeito nenhum. Se me rejeitarem, eu morro. A ponto de, muitas vezes, me anular. Então, às vezes, eu tenho um posicionamento A, a pessoa tem um posicionamento B. Pra não ficar de mal com a pessoa, eu finjo que eu tenho um posicionamento B. Não, velho, você tem posicionamento A. E a gente desenvolve um senso de empatia muito poderoso também, porque você tem um posicionamento A, eu tenho um posicionamento B. Eu tenho certeza que por você ter esse histórico, você não vai xaropar o cara que tem um posicionamento B. Beleza, cara, é o seu posicionamento. Eu respeito. Respeite o meu, que eu respeito o seu. Então você falou assim, você é muito do bem, muito não sei o quê. Não é nem bem do bem. A questão é eu sou bravo quando precisa ser. Não, é assim, porque me comparando contigo, né? Me comparando contigo. Então, assim, o meu déficit de atenção, até o próprio déficit de atenção do William Borghetti, beijo, meu brother. Ele vai lá no meu. A gente William, tá marcando já. Vai lá no dele, William. Lá em Brasília. Isso aí. Quando eu entrevistei ele, meu Deus do céu, foi um papo sem pé nem cabeça que você não tem noção, que a gente fugiu e foi, pra não sei o que foi, e voltou, e blá, blá, enfim, a gente gravou um sobre TDAH na escola e outro sobre diferenças de gerações. Isso daí, o título foi só pra mera formalidade, porque ali nós falamos de absolutamente tudo ali, sabe? Mas o que eu vejo, assim, me comparando contigo, cara, você sabe, eu não ia ter paciência pra ir pra Brasília conversar com um deputado, eu não ia conseguir, eu não sei se é a minha característica de... Mano, eu tenho uma galinha no meu podcast. É um bagulho que era pra ser sério, eu fiz questão de botar uma galinha. Entendeu? Aqui eu falo palavrão, olha a minha parede aí, como é que é, olha aqui. Então, tá você irado. entendeu? É muito louco, assim, né? E eu vejo que você tem um perfil mais centrado. Cara, é difícil... É difícil ver que você tem TDAH, entendeu? Mas aí que tá. Eu já fui uma criança muito atentada, cara. Você já ouviu isso antes? Já, que é difícil de... Não é difícil, vai. Eu não ia falar que você tem TDAH. Você já ouviu isso antes? Não, algumas pessoas já falaram pra mim. É? Já falaram pra mim que eu não tenho, mas não apenas tenho, como já foi severo e do tipo muito imperativo. Cara, acontece, é como eu te falo, é uma sucessão, é como eu te falo, a gente tem comportamentos que a gente treina. Embora a gente sabe que a gente está sob uma superfície gelatinosa do TDAH. Por mais que você treine, você pode escorregar. Só que é tipo assim, desde muito antes, quando eu sempre começava a me policiar pelo que eu ia falar, para não atropelar as pessoas e tudo mais, isso é bem antes de podcast, bem antes de YouTube, bem antes de eu aparecer. Eu já trouxe um pouco disso com essa carga. Por quê? Porque eu também falava besteira, né? Eu chamo de besteira. Eu falava coisas que eu queria falar, que os outros podiam não entender, etc. E o resultado disso era uma dificuldade de assim... Viajava muito na maionese, eu sentia que eu poderia ser mais benquisto do que eu estava sendo. Não estava muito legal. Eu também defendo que a pessoa seja autêntica. Diga o que você quer dizer. Se você gosta de A, diga que gosta de A. Não fala que você gosta de B para agradar. Mas ser comedido é do tipo assim, é entender o momento certo de falar. É entender a hora ideal, o momento certo ideal de você poder se posicionar em alguma coisa. Então assim, talvez seja isso. Eu sou bastante assim, tagarela, comunicativo. A minha infância foi muito assim, né? Eu tive muito problema mesmo de conversar em sala de aula e eu era tirado de sala por causa disso. E fora outras coisas também. Então foi muito difícil e eu acho que uma forma de eu me defender disso foi criando esses artifícios, esses roteiros. Que, por exemplo, eu adoraria falar só coisas que eu gosto. Virar aqui e começar a falar de Dragon Ball com você. Ou não sei se você gosta de Naruto. Eu gosto pouco, assim, eu gosto mais de Dragon Ball. Sou muito focado em Dragon Ball. Eu poderia, mas eu pensei assim, cara, eu tô num podcast pra falar de TDAH. Se ele der abertura, a gente até entra no assunto. Mas eu tento não sair muito do propósito que eu vim fazer, entendeu? Então é isso. Então, por exemplo, é uma coisa que eu também uso no meu podcast lá de Brasília, que é tipo assim, beleza, vamos falar mais sobre esse tema aqui. Mas se eu tô sentindo que o cara tá solto, o convidado tá solto, a gente vai embora e conversa sobre um monte de coisa. Não, e uma coisa que eu levei esse assunto pra terapia, eu passei 8 anos no digital no backstage. Orientando pessoas no que falar. Quando chegou a minha vez de falar, não que eu não tava pronto pra falar, só que aquela coisa, cara, ninguém tá pronto pra nada. A gente tá sempre aprendendo o que tem que falar e não sei o quê. Cru.
Tá sempre cru. E assim, o importante é meter as caras, entendeu? Então eu realmente não sei se daqui a um mês, se daqui a um ano, eu realmente não sei eu não sei o que vai dar esse podcast, né? Mas só que, cara... não tá preocupado com isso agora. Eu também não tô preocupado com isso, porque isso é o problema total do futuro, entendeu? Então é aquela coisa, primeiro fazer, depois melhora. Exatamente. Antes feito do que bem feito, como diria o Érico Rocha. Antes feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito, é isso que ele fala. Então, assim, é muito engraçado porque vira e fala assim, mano, será que alguém vai querer ir no meu podcast? Será que... Só que, cara, você veio... Eu falei pra você, eu tava vendo um vídeo seu quando você me mandou mensagem. Entendeu? Uma outra menina que eu admiro demais, Karina Bartz, me mandou mensagem, cara, por causa da Nathalie. Sim. Falei, caramba, as pessoas que eu consumo conteúdo estão me procurando. Aí você fala, caralho, eu não sou tão merda assim. Só que minha namorada, ela quer me bater. Ela falou assim, Otávio, olha o que você tá criando, cara. Sabe por que é mais fácil você falar pros outros? Porque você não tá passando pelo julgamento alheio. Quando você tá no backstage, falando pro teu expert, levanta a cabeça, fala mais alto, postura, ajeita o paletó, você não tá pelo crivo do julgamento alheio. E muitas pessoas com TDAH têm muita dificuldade com isso. O que vão pensar de mim? Porque desde que ele se entende por gente, tudo que ele fazia em sala de aula, na escola, na festinha dos primos e tudo mais, era sempre uma represália. Então, qual o raciocínio que a criança tem? Pô, eu tô errado por existir. Eu sou errado, tá ligado? Eu não estou errado, eu sou errado. E aí você vai carregando isso, esse peso. Então, na hora que você saiu do backstage e você foi pra frente, no fundo você sabe o que você tem pra fazer. Você sabe o que deve fazer. Mas você não faz porque você começa a lidar com o fantasma do julgamento alheio. Que isso te perturba desde quando você era pequeno. É o tal o que é síndrome de vira-lata, síndrome de impostor e bababá. Eu sou uma fraude, meu podcast é uma bosta, ninguém vai vir, caralho. Aí eu vejo meia dúzia de podcast vir e falo assim, não, meu podcast é muito foda, velho. Eu vejo os podcasts que aí você fala, nossa, que cenário fake, que câmera ruim, que edição horrível. Eu vejo uns podcasts meio fuleiro, eu falo, não, eu tô indo... Eu tô no caminho certo. Eu tô indo pelo caminho certo. Sabe uma coisa também que entra isso nessa questão? Ação, cara. Acho que isso é um mantra pra todo o TDAH, porque o TDAH, eu acho que ele reflete demais antes de dar o próximo passo. Não que ele não dê, a impulsividade tá ali. Senão você não compraria um negócio que você vai usar só uma vez. Mas é tipo ou sim. Ou sim. Uma gaita que você compra. Uma gaita, isso. Senão você não compraria o que você fez, você comprou a gaita. Sim. Agora, muitas vezes você fica criando cenários tão terríveis na sua cabeça. E se eu fizer isso, por exemplo, se eu criar um podcast, você, Otávio, ninguém vai vir. Vou convidar, ninguém vai vir. Meu Deus, vou ter que vender as câmeras depois, vamos supor. Cara, beleza, isso tá na sua cabeça, isso aí é aquela vozinha interior, que fica te dando um monte de informação bosta, entendeu? Que não é a realidade. Essa vozinha, eu vou te falar, ela existe para te preservar. Preservar de um abandono, de um julgamento, até da morte, tipo assim, cara, sai desse parapeito aí que você vai cair, entendeu? Ela tá para te ajudar. Só que, com relação a coisas não fatais, em 90% dos casos ela tá errada. Por que ela tá errada? A vida inteira eu sempre procurei, até os primeiros 30 anos da minha vida, eu dava muito ouvido para a opinião dos outros. Eu queria fazer algo, mas falei, cara, tem certeza? Aí eu perguntava para 3 pessoas. Se 2 falavam para eu não fazer, eu não fazia. Aí um mês depois, uma outra pessoa fazia e dava certo. Eu falei, porra, eu poderia ter feito. Tipo assim, eu não seguia a minha intuição. Desde que eu comecei a seguir a minha intuição mesmo, do tipo, vou largar o Banco do Brasil. Você acha que meu pai foi a favor? Ele já falou pra mim, você vai brincar com esse negócio de internet aí, vai pro Banco do Brasil, que é mais seguro, entendeu? Não, cara, eu tô muito melhor fora de lá. Mas eu tinha esse medo, é um medo importante, mas eu tinha. Largar, eu me formei na Universidade de Brasília em administração, depois fiz na época tinha um vestibular para quem já era formado, era um vestibular mais menorzinho. Passei para computação. Fiz 2, 3 semestres, já tinha começado o TDAH descomplicado, começou a conflitar, comecei a não ter tempo. Tranquei o curso, nunca mais voltei. Meu pai também ficou super assim, né? Como assim? Então, hoje em dia, eu escuto as pessoas, mas eu ajo. Por quê? Eu comecei a perceber que todas as vezes que eu segui a minha intuição, eu me dava bem. E a despeito do que aconteceu nos primeiros 30 anos da minha vida, que eu procurava seguir a opinião dos outros, né? Se der certo, beleza, se não der certo, a culpa foi do cara.
que me falou. Sei lá, eu terceirizava a culpa do sucesso e do meu fracasso. Sendo que você é o único culpado por tudo, velho. Então o que eu tô falando? Quando eu comecei a seguir minha intuição, começou a dar certo. E aí é uma frase que eu sempre falo nas lives, nos cursos. Tem um curso que eu tenho, que é o Clube TDAH em Ação, que é: somente ação gera resultado. Do contrário, você não passa de alguém com ótimas intenções. Steve Jobs pode ter um plano maravilhoso de construir o império da computação, mas se ele não tivesse dado o passo e arriscado junto com o Wozniak lá, que é o outro Steve, eles tivessem criado o primeiro Apple One, aquilo não teria chegado até o iPhone que você tem hoje no bolso, por exemplo. Então, tudo precisa de ação. O seu podcast, para que ele seja de sucesso, meu amigo, pode ter certeza que o primeiro episódio vai ser uma bosta. Não para você ficar triste, mas você dar risada depois. Ih, olha lá como é que a gente começou, a câmera assim. Cara, curta o processo. Porque para que você seja um podcast top, você vai ter que passar por um podcast bosta. Faz parte do processo. Então, assim, entra em ação e vai acertando depois, que é isso que você falou mesmo que dá certo. E vamos falar sobre necessidade de fazer terapia, porque eu sou a favor. Eu não me formei em psicanálise porque eu não fiz o TCC. Entendeu? Mas eu, né? Mas cursou o negócio. Tá lá, entendeu? Lá. Diz minha professora, alô, Djanira, beijo pra você. Diz ela que eu seria um excelente terapeuta e não sei o quê. E eu atendi, eu acho que 4 pessoas na minha vida e no primeiro surto eu falei, não... Sabe quando não é pra você? Não é pra mim. Terapia... Já vi que não... E assim, só que todas as pessoas que eu conheço no mundo deveriam fazer terapia. Todas. Eu sou a favor... Muito importante. Agora... O que você tem para falar a respeito de pessoas com déficit de atenção que precisam fazer terapia e não fazem? Eu acho que... Qual que é o ganho da terapia para quem tem déficit de atenção? Olha, são muitas pessoas. E olha como é que eu sei disso. Infelizmente, eu sei da pior forma possível. Não é nem a pessoa que fala para mim. Geralmente, são homens que não estão procurando terapia e as suas esposas e namoradas ou até mães de crianças de 30, 40 anos, né? Que vem no meu perfil dizer, pelo amor de Deus, o que eu faço para convencer meu marido, namorado, filho de 40 anos a fazer terapia? Infelizmente é isso, é uma realidade. As pessoas não fazem porque acham que não serve para nada, ou tem medo de julgamento, ou às vezes... Eu vou pagar para alguém me ouvir? Porque não é palpável, conhece, né? Não é uma caneta, um caderno que você compra. Isso é a vozinha da pessoa dizendo, isso é besteira, não faz isso não. Mas tá errado, cara. O que eu falo? Geralmente eu respondo para as pessoas o seguinte, olha, diz para essa pessoa aí que a cura para as dores que ela está sentindo está na terapia, no processo terapêutico. Não é a cura do TDAH. O que seriam dores? Medo de rejeição, demissões constantes, improdutividade, se achar uma merda, etc. Tudo isso é terapia. Eu melhorei muito, eu tô com a mesma terapeuta há 9 anos. A Dilma Guimarães, tá? Inclusive tá aí, é Clínica Eros e Psique, lá em Brasília. Siga, faça teu orçamento, entra lá em contato para ver se ela pode te atender também. Convida ela pra vir pra cá. Vou falar. Dilma tá convidada. Então, Dilma é maravilhosa, tô com ela há 9 anos. Então assim, cara, é um processo que hoje eu não estaria onde eu estou se não tivesse por esse processo com ela. E os primeiros 2, 3 anos não foram fáceis. Relembrei episódio de agressão na escola, quando a professora me bateu na escola, me agrediu, e aí tive que relembrar isso, aí chorava, não sei o quê. Mas eu não estava entendendo que coisas que aconteciam hoje, isso lá, 2014, 15, do tipo, o Yuri ter receio, ter problema com rejeição, não se dá bem com rejeição. Vinha de uma questão de rejeições que eu passei aos 6 anos de idade. Então, a rejeição da figura feminina que foi a professora, que deveria estar ali para me apoiar, para me defender, para me, né? Aquilo me criou algumas travas, algumas coisas que fez com que eu passasse a adolescência inteira, provavelmente, quase toda, sem ter coragem de ter chegado numa menina, porque eu imaginava as coisas mais terríveis do mundo se aquela menina me rejeitasse. Tipo assim, eu não tomava fora porque eu simplesmente não dava oportunidade para dar fora. E as poucas pessoas que eu fiquei na minha adolescência foram pessoas que chegaram em mim. Eu tipo assim, oi, deixa eu conhecer você, porque depender de eu e até a pessoa, nunca. Suava frio, gaguejava e não ia. Então, cara,
tudo é uma dessensibilização. Até o momento, inclusive, que eu deixei de ser um Zé Ruela na paquera e comecei a ir atrás, comecei a conversar, comecei a desenvolver um traquejo para ir atrás das meninas e tudo mais, e hoje eu sou casado, ó, deu tudo certo. Foi um processo que passou por uma dessensibilização, mas antes disso passou por um processo de terapia para eu me entender e fazer aquilo funcionar. Então veja bem, eu falei uma questão de relacionamento interpessoal, amizades, ou mesmo paquera, homem e mulher, enfim, entre duas pessoas. Mas qualquer coisa da sua vida que você esteja sofrendo hoje, que não tá legal, não tá redondo, não tá fluindo, tá com arestas que precisam ser aparadas, essas arestas quem vai te ajudar a parar é a terapia. Não é um medicamento, cara. Não é só medicamento. Não é só tomar uma Ritalina, eu tô curado. Não, velho. Tem muito mais por trás. Então, cara, pelo amor de Deus, faça a terapia, cara. Mesmo que você não acredite, tipo assim, mesmo se você não acredite, eu acredito em você. Se não precisa acreditar em você, vai lá, faz que eu sei que vai dar certo pra você, cara. Então, siga isso daí, é uma dica de ouro. É porque assim, a terapia, ela é indicada pra qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Pra quem tem déficit Pra quem tem déficit de atenção, então, deveria ser... É obrigatório. Porque... Aí você me pergunta, eu tô fazendo terapia no momento? Não. Não faço o que eu faço o que eu falo, né? Mas assim, enfim, de janeiro eu preciso voltar. Vamos falar de relacionamento, então? Como que é se relacionar com quem tem déficit de atenção? Porque, olha... Depende da pessoa. Olha... Eu acho que eu sou mais tranquilo, embora minha esposa, se ela tivesse aqui, ela dá uma gargalhada. Cara, é muita coisa, né? Esquecimento, desorganização, dificuldade em priorização. Algumas pessoas entendem, outras não. E aí eu falo pra você, sinto muito, cara. Na moral mesmo. Isso aí eu vou ter que falar. Se você tá com uma pessoa, você tá me ouvindo, você tem TDAH. Você tá com uma pessoa neurotípica. Ou que tem alguma outra coisa que não seja TDAH. Se essa pessoa não te entende, mas detalhe, não é entender do tipo assim... eu tenho TDAH, não vou fazer nada. Não, você tem que fazer essa terapia, você tem que se ajudar, tá? Não vamos... A responsabilidade é sua. Agora, se essa pessoa simplesmente não entende e joga na tua cara, e espizinha você, enfim, cria esse caos, você sabendo que as suas falhas são por conta do transtorno, cara, esse relacionamento muito provavelmente não é o ideal pra você. O que você vai fazer? Eu não sei. Mas durma com essa. Talvez esse relacionamento não seja, além de não ser saudável, conflituoso, não é o que deveria ser, cara. E tá tudo bem, porque eu tive relacionamentos muito ruins, muito bons. Eu era o TDAH, eu acho que eu nunca namorei com alguém que tivesse TDAH, acho que não. E até que encontrei minha esposa. A gente começou a ficar, em menos de um mês a gente começou a namorar. Sempre nos demos bem, tinha problema sim, mas ela sempre procurou entender e a gente teve muito uma cumplicidade. Hoje a gente é casado, a gente já mora junto há alguns anos e desde então, por exemplo, algumas coisas eu não mexo. Porque ela até prefere que eu não mexa. Por exemplo, quando eu vou lavar a louça na lavadora, ela acha que eu faço errado, que eu coloco errado. Eu falei assim, Carol, eu comprei essa lava-louça, você não era nem nascida. Eu sei mexer nisso aqui, mas ela quer fazer... Não, é uma não é nem enxuta, é uma Brastemp, mas é boa. Aí eu falo, não era nem nascida, eu comprei em 2015, ela era nascida, mas tipo, porra, eu sei usar a minha lava-louça. Ah, é nova. É nova. É nova. Não, a minha avó teve aquelas enxutas de puxar de gaveta, assim. Então, eu comprei uma dessa no passado, paguei 100zão. Mas eu tô falando assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, algumas coisas ela cuida mais e outras eu cuido mais. E isso tem funcionado muito bem, essa simbiose. Então, cara, por exemplo, lavar louça é uma coisa que eu já falei até outro podcast e tal, o pessoal acha meio, coisa de Mauricinho, não sei o que, não é, cara. Eu tenho uma lava-louça em casa, desde 2015. E, cara, é simplesmente a melhor compra que eu fiz na minha vida. É isso, cara. E não é caro, brother. A TV da tua casa custa o dobro. Você acha uma usadinha aí por 1.000 até 500, você acha? E funciona e faz o que tem que ser feito. Então, qual que é o ponto aqui? Não arrumem confusão por causa disso. Cara, eu lembro que quando eu ia lavar louça na minha casa, antes disso, porra, velho, eu bebia água em todos os copos, todas as xícaras, comia em todos os pratos, todos os pires. Brother, sabe o que é comer arroz e feijão num pires de café? Você sabe o que é tomar café na panela? Mano, eu sei, eu te entendo, cara. Teve um dia que eu olhei pra pia, cara, todos os utensílios estavam dentro da pia. E aí eu sempre botava o fone de ouvido pra lavar, falei, velho, chega, deu um basta. Deixei a pia daquele jeito, fui na Casas Bahia, comprei a lava-louça lá em 12 sem juros, caramba, mas paguei em 12
trouxe pra casa e já botei pra funcionar. Já tirei o lacre, já botei aquelas louça toda, já botei lá dentro. Botei metade, né? Porque tá muita coisa. Fiz 2 lavagens e já falei, meu Deus, por que eu demorei tanto pra comprar isso? Então assim, cara, se ajude. Não crie problema por causa disso, não. Dá um jeito, faz diferente. O que eu vejo é o seguinte, né? Eu sempre fugi de relacionamento mais do que o diabo foge da cruz. Sempre, sempre, sempre. Mas atualmente você tá em um ou não? Tô. Ah. Achei uma santa que me aguenta. que me aguentou. Mas assim, eu passei 6... Eu devo ter passado, eu tô com 39, eu devo ter passado uns 8 anos solteiro. Muito tempo, cara. Muito tempo. Tipo assim, da faculdade inteira, assim, sabe? Meu, eu causei muito, assim, você não tá entendendo. Eu deitei uns corpos aí, entendeu? Sim, sim. Só que é o seguinte, quando vinha no negócio de... o relacionamento, pra mim, era sinônimo de compromisso, de comprometimento. E só de pensar ai, caramba, agora eu tenho uma pessoa pra falar onde é que eu vou. Agora eu tenho uma pessoa pra falar... Não era nem que eu ia aprontar ou algo parecido com isso, assim, sabe? Mas era uma espécie de coleira invisível. Já era uma coleira invisível que aquilo... E aí eu olhava uns relacionamentos merda por aí e falava assim, mas nunca na minha vida que eu quero uma louca dessa na minha... Entendeu? Não que eu não tenha arrumado loucas piores do que aquelas que eu julguei como louca. Quem nunca? Né, Ravá? Né? Enfim. Mas, cara, qual que é? Existe, sim, uma predisposição... ao TDAH ter relacionamentos conturbados, de não querer se relacionar? Existe... Não, existem estudos que criam uma correlação não conclusiva, significa que a ciência não bateu o martelo, acerca de a pessoa procurar novidades do tipo, enjoei do que eu tenho. Então o relacionamento ele vai ficando monótono e é interessante que o TDAH tenha essa visão e percepção, maturidade, e fala assim, beleza, tá monótono, o que eu vou fazer? Vou descartar? Tchau, querida? Não. Você vai trazer novidades pra você. Vai fazer um jantar pra vocês vão comer em lugar, vão viajar pra praia, entendeu? Você vai dar um jeito da coisa mudar um pouco na sua vida. Então, Yuri, mas eu percebi que isso veio depois dos 30 e... Eu tô com 39, isso veio depois dos 30 e... depois dos 38 e meio. É porque você percebeu que agora as suas prioridades são outras também. Eu acho que agora a sua responsabilidade como namorado, sim, como cônjuge, não é algo que causava medo como antes. Porque às vezes você via casal merda e fala assim, nossa, eu vou namorar pra ter esse tipo de relacionamento. Não. Sendo que eu tive relacionamento bosta e relacionamento excelente, cara. Meu relacionamento hoje é excelente. E eu, antes de conhecer a Carol, eu não imaginaria que seria possível encontrar algo assim. Você é casado há quanto tempo? No civil, que a gente casou na pandemia, né? Então a gente casou no civil e muito tempo depois no religioso. Foi ano passado, 2022, e no civil, 21. Mas eu tô com ela desde 2018. Então assim, cara, foi muito bom, cara. É um relacionamento muito bom que eu não imaginava que fosse ter. Então tem muita coisa que você tem que viver pra saber. Então assim, às vezes você TDAH tá no primeiro ou segundo relacionamento e por coincidência os 2 primeiros foram bosta. Mas não significa que o próximo não seja maravilhoso. Se tiver um próximo. Então assim... A gente tem que ter essa consciência, e são consciências, são feelings, são pensamentos que só vêm, às vezes, com uma idade mais avançada. A gente não pode esquecer também que a maturação cerebral do TDAH, ela demora mais, a gente tem um déficit de maturação, né? Um adolescente de 15 anos com TDAH, ele tem uma mentalidade de 12, 13, fácil, enquanto os outros estão ali na casa dos 15 mesmo. Isso só vai normalizar por volta dos 30 anos. Então, ou seja, você, Otávio, com 30, aí sim que você vai ter a mentalidade de um adulto de 30. Existe um atraso durante esses 30 anos, um atrasozinho aí, que lá para os 25, 30 tenta normalizar. Então isso existe. Então assim, a gente vai mudando também, só que você tem que estar aberto à mudança, você tem que facilitar a mudança. Então se você já sente um pouco que, pô, meu relacionamento tá meio ruim, eu não sei o que eu faço e tal, cara, às vezes tenta mexer os tabuleiros aí, fazer alguma coisa para mudar. Se mesmo assim você não conseguir sentir a mesma graça no relacionamento, talvez é porque você não gosta mesmo da pessoa. Pode ser. Tem gente que namora sem gostar. E eu tenho uma última questão muito legal que eu conversei com o Paulo. Ele falou sobre as máscaras sociais que a gente coloca, né? Que a gente... Então, tipo assim, a gente meio que esconde que tem déficit de atenção, a gente meio que finge que tá entendendo determinada coisa, mas... O macaquinho tá batendo o prato na tua cabeça, assim... Personagem inautêntico.
Personagem É inautêntico? o que eu chamo, isso tem um conceito de um livro. Um livro sobre autossabotagem. O nome tem autossabotagem, mas não sei, é alguma coisa da autossabotagem. Aham. Ele fala sobre o personagem inautêntico e tem tudo a ver com TDAH. O personagem inautêntico é alguém que veste uma máscara, uma carapuça para tentar se adaptar. E aí você tem dois tipos de eus possíveis. Tem o eu forte e o eu fraco, que são personagens inautênticos, máscaras de inautenticidade, que vai mascarar uma fraqueza sua para você parecer diferente. Aceitável. Por exemplo, o eu fraco. O eu fraco são pessoas que se posicionam inferiormente aos outros, sempre, porque assim ela pode ter um benefício de ter uma empatia da pessoa. Você se faz de burrinho, você não entendeu, por exemplo assim, a palavra epilepsia. Você tem problema de pronunciar epilepsia? Você sabe? Fala aí, epilepsia. Epilepsia. Beleza. Tem pessoas que estão conversando, e aí você tá numa roda de amigos e a pessoa veste o personagem inautêntico. Tem aquele transtorno como é que é mesmo? Tipo assim, você passa a bola pra que a pessoa te corrija. Brother, você sabe falar epilepsia, caralho? Você não precisa ficar mentindo. Então você finge de burro, finge de tolo, finge de inferior, força uma baixa autoestima pra você tentar buscar uma simpatia do outro. Um ganho secundário. O personagem forte é justamente o Gavola. É aquele cara que, tipo assim, pô, velho, eu joguei ontem lá no clube da faculdade e marquei 3 gols. E o cara fala, porra, semana passada eu marquei 6. Foi um de bicicleta, outro de vôlei, outro com orelha, assim, ó. Entendeu? Porra, velho, pra que isso? É tudo mentira. Não é o mentiroso compulsivo, o mitomaníaco. Eu tô falando da pessoa que veste carapuças. Pô, o cara finge que sabe uma parada, entendeu? Você vai conversar sobre um assunto com a pessoa não sabe sobre o assunto, mas para não ficar deslocada, ela cria teorema sobre aquele assunto e coloca na mesa. Só que o cara, literalmente, cara, você tá... Tipo assim, a pessoa fica até constrangida de te corrigir, porque tá vendo que você tá mentindo, que você tá inventando um monte de coisa ali. Então, o eu forte e o eu fraco, você não atinge o objetivo que você queria vestindo essas máscaras. O eu forte você é visto como um gavola, um tolo, um idiota, e o outro, o eu fraco, como um burrico, um cara que desprezível. Sabe por que você não consegue atingir esse objetivo? Porque, na verdade, está faltando um ingrediente que é o principal deles, é a autenticidade. As pessoas te respeitam não somente pela forma como você trata elas. Tipo assim, eu trato você bem, você me trata bem, estamos bem. Mas principalmente pela forma como você se trata. Então, alguém que se trata bem, que se trata com respeito, com amor, com consideração, com imponência, não precisa, sem precisar vestir só sendo você mesmo, sem precisar vestir uma máscara, uma carapuça, essa pessoa é digna do respeito alheio. Porque a pessoa é firme, a pessoa é segura, a pessoa sabe o que está falando. Até para dizer assim, cara, você tá falando de futebol, eu não entendo nada, eu só assisto o jogo da seleção brasileira. E olhe lá. E aí vocês mudam de assunto. Você não precisa fingir que entende de futebol pra trocar ideia com... Cara, autenticidade é uma coisa que eu ensino no meu curso Clube TDAH em Ação. Tem um capítulo lá que eu chamo de honestidade radical. Dentre tudo que eu explico ali, eu falo um pouco sobre isso. Do tipo assim, cara, não tem nada mais poderoso do que você ser você e somente você. Ponto. Porque isso não te abala. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não sabe. Ok, obrigado por me ensinar. E vida que segue. Você dizer que não sabe de um assunto não te torna burro. Agora, você fingir que entende e o cara perceber isso, aí, meu amigo, aí o cara até se afasta de você. Esse cara é maluco. Honestidade radical. Você é o que você não é o que você não é, e é isso. Peça ajuda quando precisa, ofereça ajuda quando puder, e seja você, dentro das suas capacidades. É mais ou menos isso, assim, entendeu? Então, a honestidade radical tem um pouco a ver com isso, o que tem muito a ver com a questão da autoestima e do autoconhecimento do TDAH, da autopercepção, e tudo mais os assuntos que tem a ver com isso, né? Pessoal, o que vocês acharam
Eu adorei. Yuri, muito obrigado. Valeu demais. Muito cara. obrigado. Eu Faz assim, ó. agradeço. Faz assim, ó. Como é Faz que assim, é? ó. Faz assim, ó. Tá vendo? O Instagram dele tá aí. Que mais? Eu tô no Instagram, tô no YouTube, tô no TikTok também, mas principalmente Instagram e YouTube. Tudo que tem do Yuri na internet tá aqui no card aqui embaixo, tá? Cara, muito obrigado, real mesmo. E Valeu, quando cara. você estiver por Valeu aqui, você já sabe, entendeu? Tá mega convidado. Beleza. Qual que é o nome da sua terapeuta mesmo? Dilma Guimarães. Dilma Guimarães. Eu que quero você aqui. Quando você estiver passando por São Paulo, O vem pra milagre cá. que ela fez com o Yuri. Vem fazer comigo também, Pessoal, muito obrigado. Eu esqueci de pedir pra vocês curtirem, compartilharem. Você sabe a lição de casa pra fazer, mas é isso daí, certo? Pessoal, muito obrigado, valeu! Valeu!